Minha cara, minha nobre família conquistense, mais uma vez nós temos aqui o espetáculo da política. Segundo o jornalista Giorlando Lima, só existe política porque tem traição. Mas não é bem esse fato que eu quero dizer agora. O PMDB, como sempre, ele se torna uma figura assim diferente da política no Brasil e da política aqui na cidade de Vitória da Conquista. Para que todos saibam, o presidente do PMDB de Vitória da Conquista e como a sua principal estrela também, o ex-deputado Coriolano Salles, nem sequer sabiam que o comando do partido seria passado para o candidato derrotado das eleições passadas, senhor Erzen Guzmão. Vejam, senhores, que esse cidadão é o ex-presidente, aliás, talvez nesse momento que eu estou falando, ainda é presidente do PSDB de Vitória da Conquista. Partido este que ele não conseguiu, por mais de 2 anos ou quase 3 anos estar à frente, não conseguiu um telefone, uma sede, uma reunião e sequer agregar algumas pessoas. Não obstante a isso, o PMDB de cúpula, quer dizer, não há de forma nenhuma um trabalho de base para chegar à cúpula, mas sim a cúpula que escolheu o senhor Erzen Guzmão para comandar os destinos do PMDB de Vitória da Conquista. Essa cúpula, comandada pelo esse ilustre figura de tantos serviços prestados à Bahia, chamado Lúcio Vieira Lima, completamente desconhecido no aspecto político. Nós não sabemos, na verdade, que tipo de liderança política ele exerce, além de ser irmão do ministro Gedel Vieira Lima. Fora isso, nós não sabemos a participação política partidária, a participação de política em termos de organização sindical, a política de cultura, a política de bem-estar social que esse cidadão tenha desenvolvido. Ele, talvez por não ter as informações necessárias, chegou a dizer que o PMDB de Vitória da Conquista agora sim vai marchar para frente. Eu não sei como. Na verdade, o que a gente imagina que alguns gatos pingados chegarão ao PMDB. E acho, inclusive, que o presidente da Comissão Provisória Geraldo Botelho tem que sair do PMDB. Assim como o ex-deputado Coriolano Salles, por uma razão muito simples, porque foram desrespeitados. Nós já tínhamos anunciado em um comentário anterior que existia uma comissão provisória que foi encaminhada a Salvador, levando os nomes do professor Abel, que é membro do PMDB, o doutor Claudionor Dutra, Paulinho Oliveira, irmão de Hermínio Oliveira, mais ainda Miguel, que também era ou é ainda, ninguém sabe, do PSDB, e Marco Antônio, que foi o candidato a vice na eleição passada da chapa derrotada. Então, para que os senhores entendam como é que as coisas da política funcionam e a obrigação que Paulo Nunes tem como jornalista de informar a Vitória da Conquista, que os interesses intrínsecos eles estão mais à frente do que os interesses coletivos. As pessoas, na verdade, procuram as eleições até para buscar uma aposentadoria, que eu acredito até que seja uma ideia excelente do candidato ex-presidente do PSDB, ou presidente, que assume o PMDB e garantiria aí a sua aposentadoria, até porque a política aqui em Vitória da Conquista envolvendo o PMDB deixou de ser uma política organizada para ser uma política de negócio. E que isso é o que a gente vê patenteado. Porque a gente pode analisar a coisa da seguinte maneira. Se quem tem os votos, a maior estrela do PMDB em Vitória da Conquista é o ex-deputado Coriolano Salles, que tem uma gama de serviços prestados e tem os votos, se ele é preterido, é claro que tem uma contrapartida nisso. Seria que o deputado Coriolano Salles estaria velho? Não, porque ele está simplesmente do lado de um que tem 62 e outro tem 66. Então, se a gente for trabalhar a terceira idade, os dois estariam na terceira idade. O que é pior é que se colocam Coriolano Salles de um lado e Erzen Guzmão do outro para disputar uma cadeira para a Câmara dos Deputados, os dois não morrerão abraçados, até porque não se gostam. Mas se bem que essa questão de não gostar não é problema para Erzen. Ele, do mesmo momento que ele não gostava de Gedel, ele gosta agora. Ele gostava de Guilherme, não gosta agora. Foi ele que disse que Pedral deixou a Prefeitura de Vitória da Conquista sem papel higiênico e sem toalha. Mas mesmo assim ele acha que não fez nada. Nada em relação à história de Pedral Sampaio. O que nós imaginamos é que a chegada desse cidadão ao PMDB, ele deverá fazer o mesmo trabalho que fez no PSDB, ou seja, coisa nenhuma. E aí o PMDB, que já andava mal das pernas, e há muito tempo vem andando mal das pernas,
e que recebeu uma injeção de ânimo nos últimos momentos, onde cerca de 300 pessoas se filiaram ao PMDB. Mas é um PMDB de gente que gosta de trabalhar. Não é um PMDB de gente que some da cidade, que não gosta de fazer nada, que fica esperando o dinheiro público chegar, ou do governo do estado, ou da prefeitura, sem se importar com que tipo de contrato faça, se é espúrio ou não. Mas é problema do PMDB. Eu ainda sou membro do PMDB. Talvez não saia do PMDB, porque eu estou aqui comentando esse fato como jornalista, mas não posso deixar de ter a opinião política partidária nesse aspecto. E fico lamentando demais a participação da cúpula do PMDB, que envergonhou todo mundo. Porque se Gedel Vieira Lima, Lúcio Vieira Lima, Genebaldo Corrêa, enfim, toda a direção do PMDB do Estado age dessa maneira em Vitória da Conquista, o que nós podemos esperar desse tipo de cidadão para emprestar o voto de confiança? Eu acho que eles são desrespeitosos, portanto não merecem o respeito nem dos filiados do PMDB e nem do povo de Vitória da Conquista. Vamos ver então, quem sabe, o encontro do PMDB e vamos ver quem é que vai aparecer nesse encontro do PMDB para hipotecar essa solidariedade ao novo presidente. Eu, como membro do PMDB, talvez não possa estar lá, porque não haveria lógica, ou talvez estarei, quem sabe vou lá para prestar atenção, para dizer para o resto da Bahia, ou para o resto do Brasil e até para os nossos amigos que estão espalhados pelo mundo, num comentário como esse, o que eu apreciei. Acho fundamental que o deputado Coriolano Salles saia do PMDB, porque ele simplesmente nem sabia disso. Então por que o Gedel Vieira Lima, por que o Lúcio Vieira Lima agiu às escondidas? Então, eu acho que a falta de respeito ninguém deve perdoar. Você deve perdoar o cara que lhe atropelou, você deve perdoar o cara que lhe deu um tiro, mas você nunca deve perdoar aquele que falta com respeito a você, porque o respeito é uma obrigação que todos devem ter. Nós esperamos que Vitória da Conquista tenha uma eleição arrumada para 2010, mas mostramos aos senhores o seguinte: houve uma movimentação também no PTB, houve uma movimentação no PMDB. Na verdade, meu caro Beto Almeida, o que há é ajuste de cargo, de pessoas preocupadas em defender um ganho, não um ganho político, mas um ganho financeiro. Enquanto essas pessoas estiverem preocupadas apenas com a barriga, o futuro de Vitória da Conquista será sempre uma coisa feia e mal acabada.